Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É com muita alegria que iniciamos mais um estudo do Evangelho e queremos mandar a nossa mensagem de gratidão por estar também conosco nesse momento. Tem 20 computadores na Malásia, tem também nos Estados Unidos, tem no Brasil e outros mais que certamente já estarão conectados conosco, para termos um momento de refletir verdadeiramente sobre quem somos, o que fazemos, sobre nossa vida. Afinal de contas, o que é que queremos da vida? Qual é o nosso objetivo nesta existência? A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos mostra todos os aspectos inerentes ou concernentes ao relacionamento do mundo físico e o mundo espiritual. Tenham todos, então, a oportunidade de estudar também, sabendo que mais um ano que está terminando, e no próximo ano teremos palestras extremamente interessantes. Nós vamos convidar neste momento a nossa irmã Francisca para fazer a prece de abertura deste encontro. Informamos ainda que esse programa, ou melhor dizendo, esta reunião, já a partir do sábado passado, ela está sendo transmitida em áudio pela Rádio Portal da Luz de Dourados, em 4 horários, 8 horas da manhã, 2 da tarde, parece-me que às 17 horas e às 20 horas. As pessoas poderão ouvir novamente esse programa na rádio, www.radioportaldaluz.com.br. E também será transmitido pela nossa rádio, a Rádio Coração do Mundo, www.radiocoracaldomundo.com.br, 24 horas no ar, vibrando por você. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Deus nosso Pai, Jesus de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, queremos agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui nesta manhã, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para estudarmos o Evangelho, que é a nossa bússola, que nos induz a caminharmos em direção ao bem. Te pedimos, Mestre Jesus, para que nos envolva, que nos intua, para que nós possamos sair daqui fortalecidos na nossa fé. Compadeça, Pai, de nossas fraquezas, de nossas invigilâncias, mas auxilia-nos, Jesus, para que nós tenhamos sempre em mente a necessidade de mudarmos conceitos, de buscarmos o melhor, a renovação e a paz. Se conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Nossa lição de hoje é do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item é a piedade, nós vamos ler a beneficência, e nós vamos ler o item 16. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos semelhantes? Que, com o supérfluo de suas alegrias, compre com que cobrir o infeliz que treme de frio? Que, com as suas mãos delicadas, confeccione grosseiras
mas quentes roupas, que ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer. Se seu filho, com isso, ficar com algumas rendas a menos, o do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro. Faze desses trabalhos elegantes que tentam os infelizes. Vende o trabalho da tua vigília e poderás também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Terás talvez algumas fitas a menos, mas darás sapatos àquele que anda descalço. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também na sua obra, para que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para ornar as vossas capelas, para atrair atenção sobre a vossa agilidade e a vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede-lhes a providência que diz: às aves do céu Deus dá o alimento. O que o ouro e o dinheiro que se tecem sob os vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles a quem eles faltam. Fazei isto, e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai a vossa inspiração, dai o vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade, satisfazei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também em ajuda dos vossos irmãos. Com isso, não tereis menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar. Em qualquer classe que estiverdes, tendes alguma coisa que podeis partilhar. O que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário, porque em seu lugar estaríeis bem contentes que um outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão abundantes. Nele recolhereis ao cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios nesse mundo. João Bordeaux, 1861. Vamos ler o que diz André Luiz sobre essa lição no livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduí Filho. Chegue antes. Não confunda a esmola com a beneficência. Esmola apenas dá, beneficência faz. Esmola desdenha, beneficência abraça. Esmola magoa, beneficência alivia. Esmola constrange, beneficência liberta. A esmola humilha, beneficência reergue. Esmola expõe, beneficência disfarça. Esmola exclui, beneficência agrega. Esmola deprime, beneficência estimula. Esmola passa, beneficência perdura. Esmola limita, beneficência amplia.
Qualquer auxílio é importante, mas não espere o necessitado cair em desespero. A esmola é a resposta ao grito de socorro. A beneficência é o socorro que chega antes. Obrigada. Bom dia. Capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Evidentemente que a lição que foi lida pela nossa amiga já é suficientemente clara para nos dar o entendimento que a espiritualidade deseja para nós na manhã de hoje. E o título do capítulo é muito mais claro ainda. Mas eu queria fazer a leitura do item 2 desse capítulo, que vai selar definitivamente aquilo que eu entendi como que é a proposta da espiritualidade para amanhã. Porque nesse capítulo 2, mostra que Jesus, nosso divino mestre, que tudo pode fazer, porque tudo sabe, porque conhece a nossa necessidade e a nossa realidade da forma mais clara possível, ele coloca muito claramente aquilo que está sendo permitido que a gente tenha nessa manhã. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém. Repito: guardai-vos de falar disto a alguém. Mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Repito mais uma vez: guardai-vos de falar disto a alguém. O que era? Aquilo que tinha recém acontecido. O milagre que aconteceu. De Jesus curar ele da lepra. E vejam bem, né? Jesus, que não deve nada a ninguém, até hoje, graças a ele nós temos esse cabedal de informações que a gente tem todo sábado, todos os anos, está disponível até em casa, em qualquer lugar. Ele pediu, não precisa falar, não comente sobre isso. E a lição também, né? A lição que João bordou em 1861 nos deu, também aconselha isso. Que a gente tenha tranquilidade em fazer o que for necessário em benefício do outro, sem alarde. Isso porque tem uma frase que deixa muito claro isso. E todos vós que podeis produzir, dai. Produzir tudo. Tudo que a gente puder produzir, a gente tem que dar. Dai o vosso gênio, dai a vossa inspiração, dai o vosso coração, que Deus abençoará. No início do parágrafo seguinte: todos vós podeis dar, e em qualquer classe que estiverdes, tendes alguma coisa que podeis partilhar. Quer dizer que atinge todos nós. Todos nós. Aonde a gente estiver, da forma que a gente estiver,
em função da situação que a gente estiver enfrentando, a gente tem algo a dar. É isso que a lição está querendo nos mostrar, e utilizou na manhã de hoje o exemplo da mulher. Estaríamos nós, então, os homens, livres da lição da manhã? É lógico que não. É evidente que não. Porque o convite é feito para todos nós. Porque nós todos produzimos, nós todos temos alguma coisa a ofertar. E é interessante que eu, buscando, né, um melhor entendimento disso tudo, que certamente se trata da caridade, né, que nós todos, como verdadeiros cristãos, temos que praticar. Até porque é o único passaporte que vai nos levar a Deus, e a gente sabe disso, e faz tempo que a gente sabe disso, e que a gente, infelizmente, né, tem muita dificuldade em verdadeiramente praticar esse atributo. Mas o Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Resposta: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Quer dizer que quanto mais a gente procura, mais a gente vai encontrando motivo para que realmente a gente se enquadre na lição da manhã. Vós todos que podeis produzir. Porque é produzir tudo mesmo. Aqui na resposta é benevolência, indulgência, perdão. Né? André Luiz, na explicação do Antônio Baduí, falou o quê? Falou da esmola. Porque muitas vezes a gente imagina que dando a esmola a gente já resolveu parte dos nossos problemas. Ó, já estou bem. E não é só isso. Porque não nos está sendo dado pela espiritualidade apenas uma coisa. A gente está recebendo tudo da espiritualidade. Das mais diversas formas. E por que disso? Porque cada vez que a gente tem o menor dos apertos, por menor que seja, e não importa qual que é, a gente recorre à espiritualidade, recorre a Deus. Ó, Deus, me ajude. A gente não escolhe só um motivo. Para receber, nós queremos receber tudo. E para doar, a gente só vai doar então a esmola? A lição deixou clara que não. E continua no Livro dos Espíritos. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Quer dizer, é fazer tudo aquilo que a gente espera que um dia façam por nós. Quer dizer, eu quero receber tudo, mas eu só dou esmola. Eu precisarei um dia de tudo e eu quero receber tudo. Ah, mas eu só faço alguma coisa no Natal. Ah, tudo isso é importante? É lógico que é, porque de uma forma ou de outra a gente está fazendo alguma coisa. A gente tem que ter presente que é tudo que a gente puder fazer, porque tudo a gente tem permissão para fazer. A caridade para Jesus, continuando no Livro dos Espíritos, não se limita à esmola. Volta lá para o Antônio Baduí, né? Ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais ou superiores. Ensina a indulgência porque temos necessidade dela, e não nos permite humilhar os outros, ao contrário do que muitas vezes se faz. Se uma pessoa rica nos procura, temos por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver necessidade de nos incomodar. Está no Livro dos Espíritos. Pode já não ser uma constante na nossa vida, graças a Deus. Mas quem já não assim procedeu?
Se vem alguém importante, a gente está pronto para ajudar. Se vem um infeliz, né, a gente já... Aí lembra do espiritismo, lembra das lições, já dá uma ajudazinha, eles estão aí, estão vendo tudo, né? Então já não é tão singela a nossa oferta. E continua. Porém, quanto mais lastimável sua posição, mais se deve respeitar, sem nunca aumentar sua infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E aí lá no Livro dos Espíritos tem uma mensagenzinha de São Vicente de Paula, que tem um final interessante. Para mim até finalizar também. Nunca vos esqueçais de que o Espírito, seja qual for seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado, nós, ou no mundo espiritual, está sempre colocado entre o superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, diante do qual tem esses mesmos deveres a cumprir. Aí eu acho que a grande coisa, a grande situação, o grande lembrete, a grande posição da espiritualidade que eu queria que a gente refletisse um pouquinho e levasse isso por uns dias aí a gente pensando. A colocação é clara. E é assim mesmo. Porque, como eu disse e repito, nós estamos sempre prontos a esperar da espiritualidade, né, dos irmãozinhos que estão na espiritualidade, toda a ajuda necessária. Porque normalmente a gente se coloca como um carente. Carente. Mas São Vicente de Paulo vem dizer o quê? Que da mesma forma que nós precisamos da ajuda dos seres da espiritualidade superior, que estão aí para nos ajudar, nós temos a obrigação de ajudar os irmãozinhos que estão numa situação um pouquinho diferente da nossa. Nós pertencemos a uma escala evolutiva. Uma escala evolutiva. O que significa dizer que se há uma escala, é que tem os menos, os do meio e os mais. Quer dizer que nós estamos numa escala. Então, nós pertencendo a essa escala, onde Deus dá tudo para todos. Deus dá tudo para todos. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que oferecer a mão para trazer os nossos irmãozinhos menos esclarecidos, da mesma forma que a gente espera a mão de quem está acima de nós para nos elevar. Esse é o verdadeiro papel do cristão. E eu falo cristão porque não há diferença nenhuma na criação. Nós é que fazemos a diferenciação, e não raro, isso eu tenho escutado com alguma frequência do Dr. Haroldo, nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias, que nós espíritas, nós temos em determinados momentos sei lá da onde, um entendimento que a gente estamos numa situação privilegiada. Pode até ser que estamos mesmo. Porque tudo que é dado para nós é dado de forma clara mesmo. Não nos permitindo errar mais. É lógico que a gente vai continuar ainda tropeçando, cai ali, troca aqui. Faz parte dessa evolução. Mas aquilo que a gente já conhece como a lição de hoje, que está aí de forma clara para nós, a gente não pode mais deixar de aplicar na nossa vida. Vamos seguir então, confiando em Jesus. Lá está eu pedindo a mão, né? Confiando em Jesus. E que eu, particularmente, não esqueça que eu também tenho que pôr a minha mão para baixo e puxar alguém. Vai saber o que eu não devo ter feito para esse alguém, né? Para ele estar hoje, de alguma forma, pedindo para que eu o levante. Que Jesus esteja com todos nós e que a gente tenha uma semana de muita reflexão a respeito dos ensinamentos que a gente tem aqui. Bom dia.
Bom dia, mais uma vez. Então, fazer apenas algumas observações sobre a lição, né? Sempre difícil para mim. E lendo a leitura, né, sobre a beneficência, eu me lembrei da Dona Terezinha, uma amiga em comum, mora na Suíça, de repente algum dia desse pode até nos assistir, né, está acompanhando. E ela chama o Evangelho como o livro de luz. E aí eu acho que ela tem toda a razão, na verdade, porque realmente esse livro serve para iluminar o nosso caminho. E as lições do Evangelho, especialmente essa do capítulo 13, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, são todas um convite, é um chamado. Então, o Espírito, né, a mensagem que veio, está assim, nos convidando para fazer o bem. E nessa lição da beneficência, ele ainda quer nos motivar, incentivar. Então, ele fala, olha, você pode ficar com um pouquinho menos de recursos aqui na terra, nessa vida, mas lá no céu, os seus tesouros serão maiores. Né? Então, ele, né, meio que nos dizendo, vale a pena fazer o bem, né? Você precisa exercitar essa lição. E ele também nos incentiva, motiva, porque ele fala, não precisa ser coisas grandes. Você não precisa, né, fazer grandes obras. Essas coisas pequenas também contam, têm valor. E todo mundo tem, assim, essa possibilidade, né? Na evangelização, a gente canta uma musiquinha para as crianças, eu não vou cantar, mas ela fala mais ou menos assim, que todo mundo é bom, todo mundo tem um bem para dar. E que Jesus está sempre esperando esse momento em que você vai auxiliar alguém, vai ajudar seu próximo, mais ou menos assim. Então, a gente tem tantas oportunidades, tem tantos exemplos, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente teve a irmã Dulce, que recolhia os irmãos necessitados nas ruas e tratava, cuidava os doentes, e um dia disse que foi questionada sobre a obra dela, falou assim, mas irmã, são tantos necessitados, será que vale a pena, né? Um ou outro que você ajuda. E ela disse que a obra dela, o trabalho, era uma gota no oceano, mas que sem essa gota o oceano seria menor. E ela também tem uma frase linda que diz assim, se você não puder fazer grandes obras, faça pequenas obras com grande amor. Então, se você tem esse sentimento, você consegue dar esse passo, ajudar o seu próximo, você está, com certeza, no caminho certo e vai se transformar. E a gente tem também, só para terminar as observações, o exemplo do Chico, né, que está escrito, está registrado, e ele sempre falou que tudo que nós temos não nos pertence, que tudo nos foi dado por empréstimo de Deus, e que a gente precisa, então, compartilhar com as pessoas que cruzam o nosso caminho, porque ninguém chega na nossa vida por acaso. Então a gente precisa dar, receber e aprender uns com os outros. E ele tem também não sei onde está, um livro escrito, acho que classificado como poesia, que ele fala assim que a gente não pode ser mais ou menos. Ele fala assim, olha, você pode morar numa casa mais ou menos, viver numa cidade mais ou menos, até numa rua mais ou menos, ter um governo mais ou menos, mas você pode vestir uma roupa mais ou menos, ter um calçado, e até fala assim, comer um arroz mais ou menos, feijão com arroz, mas que você não pode nunca, de jeito nenhum, amar mais ou menos, acreditar mais ou menos, ter fé mais ou menos, ou sonhar mais ou menos, porque senão você corre esse risco de ser uma pessoa mais ou menos. Eu acho que se a gente conseguir, então, pôr em prática essa lição, ela vai nos completar e a gente vai perder esse risco, então, de ser mais ou menos. Acho que é isso. Obrigada. Bom dia a todos. O título é que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita. E beneficência. Eu vi em João, na epístola dele, na primeira, dizendo o seguinte, se você diz que ama a Deus e odeia e não se interessa pelo seu irmão, você é um mentiroso. João, você é mentiroso. Como é que ama a Deus e não faz bem para o irmão, não respeita o irmão, odeia? É um mentiroso. Por quê? O irmão, você conhece, você convive com ele, e Deus você não viu.
Então é uma deslavada mentira você dizer que ama a Deus se não faz o bem. Então ele dá uma chamada assim, esse ferrão na gente, esse choque elétrico, para a gente poder acordar desse sono, dessa letargia. E aqui na lição, que João abordou, 1861, ele classifica aqui em 5 itens da mão, que é da mão esquerda, ó, 5, da mão. Não sei se é a mão direita ou a mão esquerda, mas podemos escolher. 5 itens. Primeiro item, mulher rica. 3 itens são para as mulheres. Mulher rica. Você que está tranquila, não tem necessidade de ir trabalhar, lavar roupa fora, no batente, confeccione com suas mãos delicadas, roupa, etc. E faça esse agasalho de chegar aos pobres para não sofrer frio, etc. Ajude. Tira um pouco do que é seu e faça isso. A outra, essa mulher rica, agora a mulher pobre e a trabalhadora. Mulher pobre. É pobre, não tem nada para dar, não tem um sobra. E ela faz algum trabalho com tuas mãos, faz com tuas mãos, trabalho, esforço, chamando a gente, faz. Para proporcionar aos filhos daquelas mais miseráveis que você, e mais em mendicância, em pobreza, para ajudar. Vai tirar o pé do frio, vai cobrir. Então, outra classe de mulher. E aquelas mulheres devotas, religiosas, que gostam de enfrentar altar, cuidar da igreja, seja lá de que culto for, trabalhai, façam serviços, e com esse serviço destinar aos vossos irmãos. Que o ouro e a prata, tecido pelas vossas mãos, se transformem em alimento para matar a fome dos necessitados. E isso, trabalho, Deus abençoará. E depois, já foram 3 classes de mulheres, vem agora para todos, envolvendo os homens. Porque senão a gente pensa que caridade é só para a mulher, fazer o bem é só para a mulher, beneficente. Homem também. E todos vós que podeis produzir, dai do vosso talento, dai vocês poetas, literatos, pintores, escultores, artistas, de todos os gêneros, dai alguma coisa em favor dos seus irmãos. Dai consolo, dai palavra, dai uma poesia, que às vezes aquela poesia, aquela frase vai fazer levantar o ânimo. Eu, por exemplo, recebi uma frase uma vez, andava com a vocação um tanto esfriada, falou o seguinte: o homem tem que ter convicção, ele sabe o objetivo que quer, não interessa, luta para conseguir o objetivo, tem que ter esforço, não desanimar. E aquilo ali foi algo que veio assim de graça, me deram, e eu falei, puxa, isso aqui é coisa boa, porque fica sempre reanimando a gente para nós perseguirmos nossos ideais, lutar, não desanimarmos. E vem outra classe aqui, a quinta: todos vós que podeis dar, qualquer que seja a vossa condição, tem alguma coisa que podeis dividir. Vossos tesouros na terra serão um pouco menores, se der do que nós temos, mesmo que falte em nossa casa, como falou para aquela pobre trabalhadora ou com a mulher rica, mas vossos tesouros serão maiores no céu, se tiveres ajudado aqui na terra. E nessa lição mesmo tem aquele exemplo, logo um pouquinho antes, dos 2 homens que Deus disse: tudo que eles fizerem de bem eu vou botar num saco. E o rico morreu e o pobre morreram, os 2 morreram. E lá no plano espiritual, cada um conheceu o seu saco. O do rico estava barrotado de dinheiro até na boca do saco. E o do pobre estava umas migalhinhas lá no fundo. Cada um conheceu o seu saco. Esse é o meu saco, esse eu não dei nada meu, pobre não tinha nada, coitado. E o rico: eu odeio esse mundo, é o meu. Mas ele deu para aparecer, não para ajudar. E o pobre aquele minúsculo que ele tirou dele mesmo com sacrifício, aquele que botou na balança, inverteu. Baixou do rico, sacão cheio de ouro, não valeu nada no outro plano. Então essa é uma demonstração de que temos que trabalhar, temos que nos esforçar para fazer algo. E já que falou em poeta e literato, essa noite eu estava olhando um livro e vi um poema, e agora eu trouxe,
escritinho um pouquinho. Porque o dia desse eu queria me lembrar de uma frase de Cora Coralina e a mente não ajudou. Ainda bem que tinha um na plateia que deu toque, completou. Mas eu falei, para que eu não caia de novo no esquecimento, ficar pensando sobre mãos, estas mãos, da Cora Coralina, que foi doceira, poetisa, em Goiás, morreu já idosa, e foi uma mulher evoluída, evoluidíssima. Ela foi atrás dos sonhos dela, foi para São Paulo, depois voltou para Goiás, já viúva, já velhinha, madura, não vou dizer velhinha, porque velhinho, que velhinho? Chamar você de velhinho é ofender, mas maduro, experiente. Mas ela falou estas mãos, o poema, que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita, o trabalho, o esforço, as mãos. Então ela diz, minhas mãos doceiras, jamais ociosas, fecundas, imensas e ocupadas, mãos laboriosas, abertas sempre para dar, ajudar, unir e abençoar. Mãos de semeador, afeitas à sementeira do trabalho, minhas mãos raízes procurando a terra, semeando sempre, jamais para elas, os júbilos da colheita. Então utilizemos nossas mãos conforme Cora Coralina e o Evangelho nos ensina. Bom dia, tudo bem? Bom, a lição, comentário, né, a comunicação do Espírito João para nosso sábado, né, para que a gente faça uma reflexão, como tem sido feito até agora, né? Mas antes eu gostaria de fazer um comentário sobre o título do capítulo. Sempre que eu li o Evangelho, esse título, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz, o que dá a vossa mão direita, era algo assim para mim de uma certa dificuldade, né? E aí eu procurei pesquisar para saber o que Jesus quis dizer com essa linguagem figurada, né? O que ele estava querendo despertar em nós. E aí eu fui pesquisar e vi que no Oriente Médio, nós temos essa cultura, né, de que as mãos têm funções específicas, né, que com a mão esquerda nós trabalhamos os atos impuros, né, são questões mais pessoais, de higiene, e a mão direita é a mão que cumprimenta, que faz a associação com a sociedade, né? Que manipula o alimento. Então, é bem distinto essas questões, né, relacionadas à utilização das mãos. Então, achei bem interessante isso, porque Jesus, é lógico, não estava se reportando a um ato material. Mas ele queria dizer com isso que nós temos em nós mesmos as questões impuras. Nós ainda temos muitos atos que não são aconselháveis, né? Que a gente tem maus pensamentos às vezes, mas nós temos os bons pensamentos também. Então ele faz essa analogia, vamos dizer assim, com relação às mãos. E aí foi lido a comunicação do André Luiz na psicografia, e ele fala exatamente sobre isso, né? Fala assim, olha, não é esmola, mas é o bem que você deve fazer, né? E nesse sentido, Jesus fala que nós, quando formos fazer o bem, a gente não tem que misturar as coisas, né? Como foi comentado agora, a gente tem que ter convicção. Então não pode falar, mas vou fazer depois, né? Isso é a mão esquerda. Vou fazer daqui a um tempo, a mão esquerda. Então Jesus fala assim, não deixe que os maus pensamentos atrapalhem as suas boas intenções. Então nem fale para a mão esquerda que você vai fazer com a sua mão direita. Bacana, né? É uma
uma beleza esses raciocínios, porque é exatamente isso, né? Aí a gente vai fazer o bem, faz o bem, mas quer recompensa, quer que nós sejamos valorizados por aquilo que fizemos. Olha a nossa mão esquerda querendo que ele seja observado. Então, o Evangelho deixa bem claro, a hora que você for fazer o bem, faça o bem sem preocupação. O que lá a tua mão esquerda está pensando em recompensa? Isso não leva a lugar nenhum. Então, é fabuloso, né? Aí o João vem e fala da beneficência, né? A beneficência. O que é isso? Exatamente que nós devemos fazer o bem sem essas preocupações que o título do Evangelho coloca, né? De querer recompensa, de querer ser observado, de querer ser valorizado por aquele pouco que nós estamos fazendo. E aí o João nos fala qual é a maneira de estar fazendo bem. Olha, pegue o teu tempo livre, fala lá ele começa com observações do bem material, né, que a gente pode fazer, que a senhora rica, ele cita na lição, se ela tem um tempo, porque ela não precisa trabalhar em casa, porque ela tem os empregados, então ela pode usar aquele tempo que ela tem para fazer o bem. Ele dá sugestão para a senhora rica, né? E assim ele vai tecendo comentários. E aí ele fala assim, ele não deixou de lado os poetas, os artistas, né? Falei, você também que escreve para os ricos, naquela época se escrevia só para os ricos, né, que tinham acesso à literatura. Você também pode estender um pouco mais esses conceitos sobre a vida, sobre a humanidade que vocês tanto falam, né? E estenda isso aos pobres, comece a escrever para os pobres também. Então a caridade moral também o João enfoca nessa lição. Então é fabulosa a lição e nos conclama, né, nos incita que a gente possa pensar como que nós podemos usar o nosso tempo mais efetivamente, sem ficar dando chance lá para a mão esquerda e falar, não, vamos dar uma passeadinha, depois a gente faz isso, vamos fazer isso, vamos numa festa. Não que a gente não deva ir nas festas, mas não dá tanta prioridade a isso, não é verdade? Porque a gente tem que saber usar melhor o nosso tempo em prol do bem que a humanidade tanto precisa, assim como nós mesmos precisamos, né? Então, é uma lição fantástica, né? Para a gente poder também refletir sobre isso e, como disse, não vamos deixar nada de lado, né? A gente tem que saber curtir a vida, né? Mas curtir com esses propósitos maravilhosos que o Mestre Jesus coloca em nossas vidas. Muito obrigado. Bom dia a todos. É a escola, né? Escola e o espírito de aprendizado que todos nós somos chamados a exercitar. Depois do convite ontem para vir falar, eu recebi uma ligação, minha esposa que recebeu, uma ligação de uma pessoa ligada ao nosso círculo familiar, dizendo, olha, hoje será o casamento, né, de uma pessoa, né, e estou convidando vocês para uma cerimônia simples na igreja, porque nós não temos nenhum recurso para dar nenhum tipo de festa, né? Estava aí divulgado, mas estou reforçando o convite. Talvez até um pouco constrangido, não sei. E quando falou o nome dessa pessoa, eu falei, claro que eu vou, claro, preciso estar, né? Porque é uma moça de uma presença espiritual fantástica. Então, nós fomos a essa igreja, uma igreja pequenininha, e ao chegarmos,
como era muito pequeno e tinha que passar 2 pessoas para entrar, né? Claro, os padrinhos, né? Os noivos tinham que passar. Então eles encostaram os bancos do lado, né? E a gente entrava então pelas laterais e tinha que se espremer, né? Porque tão pequenininha que era a igreja, né? E tinha que se espremer bastante tal para entrar. E então aquela simplicidade e o bolo lá na frente não era um bolo. Na própria igreja, na entrada, tinha feito um local para tirar fotos depois, mas não era um bolo, era uma cópia, né, de um bolo, né? Apenas para as fotos. Então aquilo foi me chamando a atenção, né? Toda aquela simplicidade. E entra, né? Os padrinhos e entra a noiva. Gente, que lição de vida essa noiva. Cada pessoa que ela olhava, ela emitia um sentimento tão lindo, tão puro. Né? O sorriso, a alegria. Nós, os espíritos inferiores, ligados à matéria, e cuidávamos dos pensamentos, né? Para não fazer qualquer tipo de julgamento. Olha só a qualidade do espírito, né? Para não fazer qualquer julgamento. E ela não. Ela estava no reino do espírito, né? Vivendo aquele momento numa alegria, num exemplo de humildade, de aceitação e vivendo na realidade do espírito, na era do espírito. Tudo aquilo que a gente deveria fazer, ela estava fazendo. Tudo isso que a gente estuda no Evangelho, eu podia ver nessa menina. E nos comentários, os colegas de sala, porque essa menina, ela estuda, ela levanta às 6 horas da manhã, trabalha o dia todo, do trabalho ela vai para a universidade. E é uma universidade particular, que ela conseguiu com todos os esforços, né, ser isenta, né, ela é bolsista 100%, justamente pela profunda dedicação que ela tem. Então as colegas de trabalho dela, de escola, que eram algumas senhoras, porque ela faz psicologia, comentavam comigo. Eu vi algumas conhecidas, né? Falei assim, mas ela então é tua parente? Eu falei, ela tem um parente da minha esposa, né? Claro. Mas olha que menina fantástica é ela. Porque eu sou bem mais velha e eu fiquei meio constrangida. Ela foi uma das pessoas que mais me acolheram na escola. Ela que mais me ajuda. Ela tem um espírito realmente fantástico. E esses os comentários por ali. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É justamente aqui, ó. Todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai a vossa inspiração, dai o vosso coração. Para mim, ela está evangelizando, nos evangelizando com a própria vida. Esse é um espírito que está no estágio superior nosso. A mim, né? Pelo menos. Porque ela já vive, né, no mundo, na era do espírito imortal, ela já vive um estágio um pouco adiante de todos nós. Para ela não tem julgamento. Para ela existe a aceitação, existe a humildade, existe a fé, existe a simpatia. E Paulo, né? Paulo nos fala sobre isso, né? Quando nós tomamos contato com o Evangelho e aprofundamos do Evangelho de Jesus, a nossa vida evangeliza os outros, né? Então a gente, eu acho que eu falo por mim, eu costumo observar bastante, começando a observar essas atitudes tão belas, né? Que realmente nos inspiram e que nos ensinam a caminhar. Então não precisamos tirar, né, muitas vezes, ser aquilo o material. O principal, ela já alcançou o principal, que é doar de si mesma, doar do teu coração, da tua alma. Então fica aqui
um aprendizado para todos nós, né? Muita paz. Bom dia. A beneficência é uma mensagem de João, transmitida em 1861, do capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Complementando já o que todos comentaram, me vem à mente uma história, algumas histórias, né? Vou tentar passar aqui no tempo que... Uma pessoa indo ao trabalho de manhã, recebe aquela energia boa de uma outra, dizendo bom dia, e um sorriso lindo, e aquilo remete a lembrança dela a uma pessoa que ela conheceu há muito tempo, que tinha aquele hábito. E por conta disso, ela escreve um bilhete, uma carta, e manda para essa pessoa, relembrando várias coisas boas que passaram juntos. E aí, passados uns dias, a outra pessoa recebe aquela carta, fica numa felicidade, porque há muito tempo não encontrava com esse amigo. Na hora do almoço, ele almoçando e relendo a carta ali, é impulsionado a dar uma gorjeta bem maior para a pessoa que estava atendendo ali, uma senhora, e ela até estranhou, achou que ele tinha errado, e ele falou, não, é para a senhora. Hoje eu estou muito feliz, eu recebi uma carta de um amigo, e eu quero compartilhar essa felicidade com a senhora. E aquela senhora, com aquele auxílio inesperado que veio a calhar naquele momento para ela, quando terminou o expediente dela, ela saindo, viu um pedinte e compartilhou com ele parte daquele dinheiro. E o pedinte tinha 2 dias que estava em busca de alimento para a família, para os filhos, morava na favela, e era inverno, estava muito frio, e ali ele já foi, comprou pão, comprou leite para levar para casa, naquela alegria. No caminho, ele vê um cachorrinho tremendo de frio, encolhidinho num cantinho, e ele se compadece, pega o cachorrinho no colo, aquece ele no seu corpo e leva ele para casa, um casebre. E chega lá, conta para a esposa, conta para os filhos o que aconteceu e distribui lá o alimento, dá um pouco de comida para o cachorrinho, põe ele num paninho quente lá para ele se aquecer, e naquela noite eles foram dormir felizes. Durante a noite alguma coisa aconteceu e o casebre pegou fogo. E eles dormindo, depois de 2 dias sem se alimentar, num frio, barriga cheia, não perceberam. E o cachorrinho latiu, 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 até que acordou o pai. E aí ele acolheu a família, saíram, deu tempo de salvar a família daquela situação. E aí finaliza a história dizendo que uma das crianças que estava naquele casebre depois se tornou uma pessoa muito importante. Essa história é nos Estados Unidos, muito importante nos Estados Unidos. E finaliza dizendo assim: e tudo começou com um sorriso. É lógico, tem mais detalhes nessa história que eu estou pulando aqui por causa do tempo, mas é uma cadeia de eventos. Começou com um sorriso, uma carta, um auxílio aqui, outro auxílio ali, no final chegou onde a espiritualidade queria. Então todos nós fazemos parte dessa corrente. Emmanuel, através de Chico Xavier, diz assim: ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso. Não é aquele sorriso de fachada, né, que a gente, né, mas um sorriso de coração, de sentimento, que é o que vai nas coisas boas que a gente faz. O que vai nosso nas coisas que a gente faz? É o sentimento.
As coisas materiais, a maioria delas, a gente apenas transfere, mas o sentimento é nosso. E isso é mais ou menos o que o André Luiz quis dizer no meu entendimento. É você colocar o seu sentimento naquilo que você está fazendo. Uma outra história, se não me engano, de Irmão X, conta de uma senhora que desencarnou, chegou no plano espiritual, depois de se recompor. Aí eles falaram: vamos ver aqui as coisas boas que a senhora fez. E ela fala assim: ah, meu filho, eu não fiz nada. Eu era uma mulher muito ocupada. Imagina, eu tinha 5 filhos, fiquei viúva cedo, tinha que lavar a roupa para fora para poder cuidar dos meus filhos, eu não tinha tempo nem de ir na igreja. Eu não fiz nada, não deve ter nada aí para mim. Aí o benfeitor falou: mas aqui consta que a senhora doou, eu não lembro o número certo, vou chutar um número expressivo aqui, né? 1.230 mudas de rosa. Aí ela falou: ué, mas isso conta? Tudo conta, minha filha. Ela falou: é verdade, eu tinha um jardinzinho lá, que eu tinha umas roseiras, todo ano eu podava e eu não jogava fora, eu fazia umas mudinhas, as pessoas que passavam lá, eu ia dando para eles. E aí os outros que ficavam sabendo que eu doava, às vezes ia lá pedir, encomendava, quando eu fosse podar, já deixar uma mudinha para ele. Mas que interessante, então tudo conta, tudo conta. Então, tudo que a gente faz em benefício do outro, conta a nosso favor, nos menores detalhes. Melhor ainda quando a gente faz com bom sentimento. Com certeza vai estar registrado na nossa ficha. Assim como as coisas ruins também, as coisas que a gente deixa de fazer. Aqui fala da pobre operária, fala assim: dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro, o tesouro do tempo. O tempo é igual para todo mundo. Ninguém recebe mais do que 24 horas no mesmo dia. Ele é igualzinho para todos nós. A diferença está em como cada um aproveita o seu tempo. E se a gente não tiver recursos materiais, a gente pode aproveitar esse tempo de alguma forma, fazendo uma oração, visitando alguém, fazendo uma ligação. Hoje é tão fácil a comunicação, mandar um e-mail, fazer algum contato bom, que pode ser que nem aquele sorriso que desencadeia toda uma história de benefício e vai ter um desfecho bom. E aqui fala também: dará sapato àquele que anda descalço. Parece uma coisa assim, sapato, né? Todo mundo tem sapato. Mas eu lembro, numa ocasião, uma pessoa foi roubada, ficou só com a roupa do corpo. Chegou em casa, tinham limpado a casa dele. E ele estava de bermuda, camiseta, chinelo, não tinha roupa para trabalhar, sapato. E aí um outro chegou e falou: olha, eu tenho uma botina que eu não estou usando e eu vou te dar para você trabalhar. Que número você calça? Aí ele virou e falou assim: rapaz, se pobre tem número, pode me dar que serve. E aí é uma coisa aparentemente simples, né? Outra vez, num trabalho que eu participava de evangelização, a gente percebeu numa determinada família que tinha uma criança que ia numa semana, na outra ela não ia. Aí um dia foi conversar com a criança, né? Por que ela só vinha semana sim, semana não? Aí ele falou: não, é porque a gente só tem um sapato. Então uma semana vem eu, na outra vem meu irmão. Para ver
que isso existe, e isso é recente, não é coisa de muito tempo, não. Quando a gente vê aí um governante dando tênis para a criança ir à escola, né, e às vezes a gente até não entende bem, é porque existe essa dificuldade. Em casa a criança fica descalço, mas na hora de sair ela precisa ter alguma coisa, e às vezes a família não tem condição. Eu marquei aqui algumas coisas, por isso que eu estou olhando aqui, né? Mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao cêntuplo o que houver de semeado em benefícios neste mundo. E aqui me fez lembrar de uma palestra do Jerônimo de Mendonça, quando ele conta a história de uma princesa muito rica, muito bonita, e tinha funcionário para tudo, funcionário para vesti-la, para alimentá-la. E aí um entardecer, ela olhando do seu castelo, não conseguia ver a extensão completa da sua propriedade. E ela falava para si mesma, se vangloriando de ter aquela extensão enorme de terra. Será que tem alguém mais rica do que eu? Mais ou menos assim. E aí naquela noite, em desdobramento, o protetor dela leva ela no plano espiritual. E lá começa a mostrar como que era um determinado local. E nessa visita, chega num determinado lugar que ela vê uma casa em construção muito bonita. E ela pergunta, mas que casa linda, quem que mora aqui? E aí o benfeitor fala, essa casa ainda está em construção, mas quem vai morar aqui é o seu jardineiro. Puxa, né? Aí ela já imaginou, se a casa do meu jardineiro é assim, como não será a minha? E aí continua a visita, o passeio, até que chega num lugar que tem uma casa muito simplesinha, também em processo de construção, parecia até uma casa deteriorada, e o benfeitor anuncia que aquela era a casa dela. Ela fala, mas como pode? O meu jardineiro tem um palacete aqui e eu vou ter um casebre, eu que sou princesa. Aí ele falou, pois é, mas aqui a moeda é diferente. Não é a moeda material que faz valor aqui no plano espiritual. E ela ficou decepcionada com ela mesma. Falou, e agora? O que eu faço para reverter a situação? O benfeitor falou, vai conhecer o seu jardineiro. Ela nem conhecia o jardineiro. Vai ver o que ele faz. Convive com ele, conversa com ele. E no outro dia ela acordou e lembrou todo o sonho. E naquele dia, pela primeira vez, ela cumprimentou os serviçais. E aí um olhava para o outro e falava, o que aconteceu? E conversou, perguntou o nome, ela estava diferente. Quando deu o momento oportuno, ela foi ao jardim. E aí ela pôde observar a beleza do jardim, as rosas, as flores. E foi até o jardineiro, que já era um senhor de muita idade, já com 80 anos mais ou menos, e ela nunca tinha conversado com ele. E aí ele reverenciou ela, e ela conversou, começou a perguntar como é que ele cuidava do jardim, e aí ele foi falando, irradiando amor, uma vibração de muito amor. E aí ela contou o sonho para ele, e falou que ela queria mudar, ela queria saber o que ele faz, porque ele tinha um palacete lá no céu. Aí ele falou, olha princesa, o que eu faço é muito simples, eu cuido do jardim, e toda a minha folga, ele tinha um dia de folga, aqui perto do castelo tem pessoas muito pobres, e eu vou lá visitá-las. E do pouco que eu ganho, eu consigo comprar algumas coisas e levo para as crianças, para as pessoas mais necessitadas. Quantos pares de sapato a senhora tem? Perguntou para ela.
Ela falou, não sei, deve ser mais de 200. Ele falou, pois é, lá onde eu vou, tem pessoas que nunca usaram um sapato. Quantos vestidos a senhora tem? Mais de 100. Tem jovens lá que nem sabem o que é um vestido. E assim foi enumerando. E ela falou, eu quero ir lá. No seu dia de folga eu vou lá com você. E aí naquela semana ela foi. E chegando lá, o Jerônimo fala assim, ela era uma desconhecida. Ninguém ligava para ela. Com aquele vestido lindo, com aquelas joias, com os olhos verdes, o Jerônimo enfatiza isso, verdes, cor de esmeralda. E o povo não ligava para ela. Mas o jardineiro, todo mundo corria para abraçar ele, para cumprimentar, para conversar. E ela ali se sentiu uma estranha. Mas dali a pouco ela começou a se entrosar, sentou no chão, pôs uma criança no colo, conversou com um, brincou com o outro, começou ali a sua transformação. Na outra semana ela já veio com uma roupa mais simples e trouxe um monte de sapato para doar. Depois levou vestido e levou mantimento e foi. E ali ela começou a compartilhar o trabalho que o jardineiro fazia. Passado o tempo, o jardineiro desencarnou e ela continuou o trabalho dele. E quando chegou o momento dela desencarnar, a casa dela no plano espiritual já era bem diferente. Já se assemelhava à do jardineiro, que em espírito acompanhava ela no seu trabalho de assistência àquelas pessoas pobres. Então a beneficência, quando a gente fala da beneficência, sempre a gente pensa em nós fazendo a beneficência. Que a gente faz isso, faz aquilo, mas tem o outro lado também. Quanto a gente recebe das pessoas que estão ao nosso redor, dos espíritos amigos, uma lição como essa, os comentários que foram feitos aqui, quanta coisa a gente recebe e às vezes não dá o devido valor. Quantas pessoas estão aí trabalhando a nosso benefício? Quantas vezes a gente se lembra do alimento que a gente come, que teve alguém lá no campo, debaixo de um sol quente, preparando a terra, semeando a semente daquele alimento, cultivando, depois ele foi colhido, foi preparado, tem todo um processo até ele chegar na condição da gente poder ingeri-lo. A roupa que a gente usa, quantas pessoas às vezes se sacrificaram para poder gerar uma camisa, uma calça, um vestido, um sapato. E assim na nossa vida a gente usufrui de muita coisa que às vezes muitas pessoas sofreram para poder nos proporcionar esse benefício. Dentro de casa, os nossos familiares que às vezes se sacrificaram ao longo do tempo para que a gente tivesse as melhores condições de estarmos aqui hoje. E, acima de tudo, a bondade do alto para conosco, de nos permitir estarmos aqui encarnados, passando pelas experiências que nós precisamos passar para caminhar nessa trajetória evolutiva do nosso espírito. É importante a gente ter gratidão a todos, e uma das formas da gente demonstrar essa gratidão é fazendo a beneficência, é retribuindo, que seja uma parcela pequena, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma palavra amiga, um telefonema, um e-mail. Antigamente era uma carta, hoje acho que pouca gente escreve carta. A gente pode fazer alguma coisa. E aqui foi dado alguns exemplos de como a gente pode fazer e dedicar uma parte do nosso tempo para demonstrar a nossa gratidão a Deus por tudo que nós já recebemos. Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine
que a gente aproveite bem essa lição para refletir e para melhorar cada vez mais a nossa condição, a nossa gratidão para com Deus. Muita paz. Esta lição realmente faz com que todos nós possamos refletir em profundidade sobre nossa trajetória enquanto num corpo de carne. Eu gostaria de dizer a todos que nós temos uma reunião uma vez por mês, a segunda quinta-feira do mês, no outro Grupo Espírita Recanto da Prece. Aqui é Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo. Mas no Recanto da Prece, já há muitos anos, nós temos uma reunião na segunda quinta-feira do mês, que é um grupo pequeno de trabalhadores que se reúne para fazer vibrações, pedir a espiritualidade, ter um momento para pedirmos o suporte e o amparo para todos os trabalhadores dos nossos blocos de trabalho. Normalmente alguém relaciona os nomes, para na hora ter ali facilmente os nomes daqueles que estão em atividade e que nós vamos pedir que ampare a eles no trabalho para que a gente prossiga na jornada que nos propomos e também se sintam fortalecidos os companheiros do trabalho. Me lembro que nesta quinta-feira foram relacionados 70 nomes. E o grupo normalmente é reduzido das pessoas que vão a essa reunião. Mas marcou muito nesse encontro que cada um fala alguma coisa. E é lido um trecho do Evangelho, aos trabalhadores da última hora e tal. E hoje, relacionando com a lição de hoje, no depoimento de uma das pessoas que lá se encontrava presente, me veio à memória da trajetória daquela pessoa que lá estava. E ela disse assim: olha, foi tudo mais ou menos assim. A nossa filha ficou com problemas de saúde, fazíamos tratamento daqui e dali, e estava difícil a solução, ia melhorando, mas a gente sentia que, além do aspecto material, havia um ingrediente espiritual que precisava um tratamento. E como esta casa de oração já outras vezes havia nos convidado para aqui comparecer, nós sempre relutamos, por passando, não ligar, mas com o advento dessa dificuldade da nossa filha, nós resolvemos trazer a filha para ver um tratamento espiritual e a filha ficou bem, mas para o tratamento da filha os pais tinham que ir acompanhar para levar a filha e ouvir também as palestras e inteirar-se daquele movimento todo. E foi ficando, sentiram que precisavam trabalhar também algum tempo no bem, e começaram, tanto o pai quanto a mãe, começaram a trabalhar algumas atividades a benefício dos semelhantes em casa espírita. E nesse trabalho, nesse processo de trabalho, e assim, olha, nós recebemos muito pela nossa filha, então a gente também tem que fazer alguma coisa. É quase como uma retribuição daquilo que recebeu. Mas o depoimento prosseguiu. Nossa filha ficou muito bem, nós passamos a gostar dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferecia a respeito do Evangelho de Jesus e prosseguimos. E hoje eu me sinto extremamente gratificada, porque eu não sei o que acontece comigo. Se a gente não tiver as atividades que tem na semana, incluindo o domingo à tarde, porque nós trabalhamos, então fica mais difícil a questão de horário de trabalho, mas incluímos também o domingo à tarde na nossa atividade assistencial, atividade espiritual. E hoje a gente vai para o trabalho numa alegria, numa reunião
espírito, ou numa participação, numa alegria, e se a gente não for, falta algo. A alegria que nos dá de servir, chega o dia, chega a hora, nós queremos ir, porque não conseguimos ficar em casa. Se ou o filho, ou melhor dizendo, a filha, ou se o marido, ou se a esposa, num determinado momento está um pouco indisposto, por algum motivo, alguém da família diz assim, não, mas nós precisamos ir. E aí parece que a gente toma um ânimo novo e todo mundo se esforça, cada um nas suas atividades, todos estão trabalhando. Então, esse é um aspecto da beneficência, porque há um prazer, há a sensação de alegria de servir. Conquistar esse estágio normalmente leva um tempo. Mas nós somos espíritas. Uma frase que a maioria dos espíritas e não espíritas já estão usando também bastante essa frase. Costuma dizer mais ou menos assim: sabe, eu estou sofrendo, é natural que eu sofra, porque na encarnação passada, ou nas encarnações, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Uns sabem até com riqueza de detalhes quem foi em vidas passadas, às vezes criação da imaginação, mas criam imaginações ou coisas assim. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu preciso mesmo sofrer. Eu vou sofrer resignado ou resignada porque eu realmente tive atitudes equivocadas, então tudo bem, tem que pagar, vou pagar. Os maridos às vezes costumam dizer, tem que viver com ela, pois eu vou viver. A mulher vai ter que engolir esse marido, pois eu vou engolir esse marido. É mais ou menos por aí, com a ideia de saldar débitos. Acontece que na doutrina espírita nós aprendemos uma coisa, que fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós podemos ajustar todo o passado, em vez de sofrer, com o sofrimento, com amor, com o trabalho. Então, talvez em vez de termos muitas reclamações de uma dor que não passa, de um problema disso, de um filho impertinente, de uma nora chata, de uma sogra problemática, enfim, há um leque de insatisfações com todas as pessoas, inclusive eu. Ninguém está aqui, eu creio que raros são os que não têm a que reclamar ou que resmungar. Mas nós podemos passar a ter atitudes diferenciadas, passar a trabalhar no bem, a realizar alguma coisa. No começo a gente vai falar, e tal, não sei o quê. Depois vai dando um prazer interno, uma felicidade. É só vocês perguntarem para a consciência de vocês que aqui se encontram, se não é agradabilíssimo levantar mais cedo no sábado, para 7h30, 7h45 da manhã, estarmos aqui. Como é gostoso. Se não fosse, eu tenho certeza que não estariam aqui. Então essa alegria nós podemos multiplicar em todos os momentos das atividades. Caridade vai desde um bom dia, como já foi citado aqui, como uma gentileza, às vezes até com uma disciplina. Às vezes uma criança precisa de uma disciplina. Nós também somos crianças em determinados pontos, necessitamos muitas vezes de disciplina. É caridade também. Já falei bastante nesses finalmente, mas gostaria de dizer também que no próximo dia 21, ou seja, o próximo sábado, nós vamos ter uma palestra muito interessante aqui, relativa ao Natal. E quem vai fazer essa palestra é um amigo nosso, desde que nasceu, filho do nosso amigo Ari Reggiori. O doutor Maurício Reggiori é que vai fazer uma palestra para nós. Quem já ouviu ele falando, saberá entender que realmente ele é muito estudioso, vamos assim dizer. Então, estudioso que morou um tempo no Japão, fala e escreve em japonês corretamente. Quando vocês escutam na rádio Coração do Mundo, alguém fazendo uma prece em japonês, é ele. Se está escutando a prece em italiano, é ele. Se estiver escutando a prece em francês, é ele, porque ele fala vários idiomas corretamente. Foi palestrante na América do Sul durante muito tempo.
fazendo para uma palestras normalmente em japonês ou em inglês, que ele fazia as palestras dele para determinadas comunidades na América do Sul e na América do Norte. O Maurício é uma pessoa muito simples, mas vai estar aqui conosco no próximo sábado. E depois do próximo sábado, portanto no dia 28 de dezembro, nós vamos ter aqui o estudo do Evangelho de Jesus embasado na codificação kardeciana, portanto de Allan Kardec, que será o capítulo 18º, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item 1, a parábola do festim de núpcias. Esse será o estudo da próxima semana. Não, na próxima não. Na próxima depois da palestra. E nós convidamos agora a nossa irmã Carmen, que faça a prece de agradecimento para nós e de encerramento deste encontro. Após a prece, estarão encerradas as nossas atividades de transmissão e, eventualmente, alguns desenhos ou outras notícias serão feitas em seguida. Neste momento, vamos elevar nossos pensamentos, fechar nossos olhos e nos entregar ao amor que Deus nos concede. Querido Pai, pedimos a Tua proteção. Ampara-nos em nossos defeitos, em nossas mazelas. Guia-nos sempre, Senhor, pondo em nossos corações o amor que o Senhor tanto tem por nós. Que a Tua luz se acenda no coração de todos os homens, de todos os seres que habitam a humanidade, habitam o planeta Terra. E que essa luz se expanda por todo o globo, levando paz, harmonia e amor. Proteja-nos, Senhor, dos males que ainda nos cercam. Obrigada pelas bênçãos recebidas. Obrigada pelas oportunidades de crescermos. Guia-nos, Senhor, hoje e sempre. Que a Tua luz nos siga todos os dias. Que assim seja.